Alô, alô, rubro-negro de coração. Resultado péssimo, início horrível da final do Carioca, atuação horrorosa, vergonhosa. E o Flamengo agora vai ter que escalar a montanha para virar esse jogo sábado. Primeiro erro, sim, já crasso, já na escalação. O Lázaro vinha arrebentando naquela posição. Tudo bem que não encontrou ainda o dono da ala esquerda, mas o Lázaro é quem vinha melhor. Vinha sendo às vezes até o melhor do time em alguns jogos. Não tem cabimento você começar logo numa final com o Lázaro no banco, enquanto o Marinho, que não tinha jogado ali, é o titular. Porque se você não botar o Lázaro, você tem o Everton Ribeiro, que fez o feijão com arroz naquela posição. Você tem o Vitinho, que entrou muito bem contra o Vasco ali. Aí você coloca o Marinho, 10 dias de treinamento, e se coloca Marinho naquela posição. Não tem como, absurdo. Você poderia fazer outros tipos de formação, usando até o Marinho na posição dele, mas que tivesse alguém naquela posição mais habituado. E o principal ali era o Lázaro, que é quem vinha bem daquele jeito. O Flamengo segue com o mesmo problema, de não saber enfrentar um time retrancado. As chances que o Flamengo teve no primeiro tempo foram com o zagueiro. As duas com o Davi Luiz. A falta que passou perto e a cabeçada no escanteio. Aí teve aquele cruzamento do Everton Ribeiro lá que o Gabigol não alcançou, mas não considera aquilo uma chance de gol assim. Enquanto o Fluminense teve um gol mal anulado, ainda por causa de uma bobeira nossa. Porque aquele lance foi mal anulado sim, porque aquele impedimento que ele tinha dado do Cano, eu até acho que o Cano estava impedido, mas teve um desvio ali no meio do caminho que acabou mudando o lance, como a regra diz. Houve um erro técnico do Felipe Luiz ali que tentou cortar, a bola acabou indo pro Cano, então aquilo ali foi marcação errada. Então já era o Flamengo ter ido pro intervalo perdendo o jogo. E no segundo tempo, as duas chances que o Flamengo teve foram ganhando a bola da defesa do Fluminense. O que, claro, é um mérito. Você ter uma marcação-pressão ali na saída de bola é importantíssimo, justamente para momentos como esse. Mas foram lances em que pegou a defesa do Fluminense desarrumada. Porque era o time que estava com a posse de bola e perdeu ali na intermediária de defesa. Foi ali que o Flamengo conseguiu ter o espaço. Então, carregando a bola desde o início, desde a saída de bola lá com o goleiro, o Flamengo tem sérias dificuldades de furar bloqueios. E isso não é de hoje. O Flamengo precisa urgentemente melhorar sua criação. Porque mesmo sendo um time melhor que o Fluminense, muito melhor em nomes, o Flamengo não teve um domínio contra o Fluminense. Até a posse de bola mesmo foi 52-48. O Flamengo criou pouco, o Flamengo tem criado pouco. O Fluminense que praticamente só se defendeu no jogo. Então, em 3 meses de trabalho a gente já esperava ver muito mais do que isso. Eu não sou a favor de demissão, assim, de cara, porque é um trabalho até que a diretoria bancou esse cara. Então, esqueceu até o Jorge Jesus, né, durante a negociação para bancar esse cara, então agora tem que bancar mesmo. Tá vendo Libertadores aí brasileiro, tá aí, não tem. Você vai mandar embora, vai ter que trazer um quebra-galho aí de última hora, assim, joga todo o projeto pro espaço. Não sou a favor disso. Mas que o trabalho está devendo muito, ainda está. Muito mesmo. E a gente vê em jogos como esse. O trabalho que deu tanta esperança naquele jogo contra o Atlético Mineiro na Supercopa, mesmo com a derrota nos pênaltis, o Flamengo jogando muito bem, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, vai mostrando que aquele jogo até agora foi exceção. Aquela semana foi exceção, porque teve aquele jogo com o Atlético e depois o jogo contra o Botafogo. O Flamengo foi muito bem também no 3-1 e depois ali não se viu mais nada de absurdo, nada que empolgasse. O 6-0 no Bangu, claro, além da obrigação de golear o time pequeno, pegou o Bangu que veio pra cima, querendo jogar em linha alta, aí favoreceu o Flamengo. Mas raramente, 99% dos times não vão entrar assim quando enfrentarem a equipe do Flamengo. Léo Pereira, nosso amigo aí, não se ajuda, né? Infelizmente já virou chover no molhado, falar que ele falhou, falar que ele é culpado por mais uma derrota. Ridícula aquela falha do primeiro gol. O lance que nem foi contra-ataque do Fluminense, a bola simplesmente estava dominada com o Flamengo, ele pisou na bola, se enrolou, recuperou a bola e conseguiu perder a bola deitado ainda. Aí depois ainda teve o Neneca saindo mal também, a meu ver, ele fez muito errado ali em sair do gol, ainda mais com a perna aberta, ele deu ângulo pro Cano, que não tinha ângulo naquela posição para chutar se o Neneca estivesse no gol. Falha total ali da defesa, passou também pelo Felipe Luiz cortando errado na dividida com o Cano. E o segundo gol também, seria um contra-ataque do Fluminense, mas o Arão ali estava chegando para tirar a bola. Só que o Arão tirou e botou o pezinho ali, tirou de qualquer jeito. O Léo Pereira ficou parado, deixou o Calegari passar à frente dele, aí ele se tornou um contra-ataque de praticamente 2 contra 1. Aí deixou o Cano sozinho ali, o Neneca já não tinha o que fazer. Então, 2 gols de falhas individuais totais, mas que isso não serve para blindar o trabalho não. Meu ver,
um time mal organizado favorece justamente os erros individuais. Como, por exemplo, o trabalho do Domenech Torrent, que pra mim foi horrível. Foi pior do que Renato Gaúcho, foi pior do que Abel Braga. Acho o trabalho dele fraquíssimo. E aquele trabalho dele teve um monte de falhas individuais. Do Gustavo Henrique, do Léo Pereira, do Isla. E nem por isso dá pra dizer que o cara tava fazendo certo, se não fosse aquilo ali, resolveria. Não, o Flamengo está se perdendo em campo, o Flamengo está caindo na pilha do Fluminense. São 4 derrotas seguidas para um time muito inferior, isso aí já contando jogos com outros técnicos também. Não que o Fluminense seja uma baba, mas pô, a gente bota ali no papel, a gente sabe, né, cara, que não tem como. Não tem como. Dizer obrigação é um termo muito forte, mas o Flamengo tem a obrigação de ser melhor em campo que o Fluminense. Ganhar às vezes acontece, aproveitar a chance, não aproveitar, tá, mas o Flamengo tem a obrigação de fazer muito mais do que está fazendo. Muito mais. Tem time para isso. Tem dinheiro para isso, tem comissão técnica vinda da Europa para isso. E agora vamos ter que buscar. Vamos ter que buscar porque quando eu falava aqui que não pode deixar esse campeonato ser histórico porque eles fariam história. Agora o cenário mudou. O cenário mudou de um jeito que se o Flamengo vencer vai ser uma final muito marcante. Além de ser pelo tetra inédito, seria uma virada contra o Fluminense na final, depois de um 2-0. E dá pra buscar. É claro que dá pra buscar. O Flamengo precisa que o trio ofensivo, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, o Arrasca, o Bruno Henrique, eu achei normal começarem no banco ontem. O Arrasca tinha jogado lá pelas eliminatórias no dia anterior, o Bruno Henrique vindo de lesão, isso eu entendi. Então, mas sábado, eles titulares, passa pelos três se entenderem como são acostumados a se entender. Isso já ajuda muito a efetividade da criação do Flamengo. Isso passa por ter um poder de criação maior, um poder de criatividade maior, que consiste em, ainda mais tendo 2 alas, você atrair a marcação para um lado e inverter a bola rapidamente para chegar no outro, para o lateral poder ou entrar na área ou estar em boas condições de cruzar. Isso passa pelos meias, né, que são os volantes que estão ali, saberem fazer o elemento surpresa. O Arão sabe fazer, então o Flamengo precisa aproveitar isso, tanto na bola aérea, porque o Arão tem um bom cabeceio e sabe disputar a bola de cabeça, o Gabigol já não consegue já disputar tanto pela estatura dele, e tanto por aquelas triangulações feitas pela direita, coisa que já acontece desde o Flamengo de 2016 com o Zé Ricardo. Então o Flamengo tem que aproveitar melhor as melhores características de cada um. O Arão, inclusive, que eu falei, veio muito mal. Vou entender perfeitamente se a opção sábado for outro jogador, for o Thiago Maia, talvez esteja mais merecendo. Porque não acho uma boa também botar o André nesse jogo. Tá pilhado lá, querendo ser herói de algum jeito pra se redimir da falha na Libertadores, e não sei se isso vai ser legal. Então passa por muita coisa, mas o Flamengo tem totais condições. Vai ser difícil, precisa que a torcida jogue junto. Quem estiver no Maracanã ali não pare nenhum segundo. Não cisme com o jogador durante o jogo, vai depois, xinga depois. Vamos pra cima, vamos buscar esse título, porque dá. Claro que dá. A gente viu ontem, mesmo não jogando nada, o Flamengo ainda criou mais do que o Fluminense. Então, pelo amor de Deus, não tem como. Na direita também, se o Rodinei tiver condições de jogo, talvez ali, Mateuzinho tá irregular, o Rodinei tem entrado melhor, vou entender. E o Lázaro ali na ala esquerda, na posição que ele se adaptou, se acostumou e vem muito bem. Não é para começar um jogo desse com o Lázaro no banco. Eu só entenderia começar com o Lázaro no banco se ele resolver voltar pro esquema tradicional que o Flamengo já está mais acostumado, que foi como ele fez no início do jogo contra o Vasco, se não me engano, na primeira partida da semifinal. A linha com 4 ali, Felipe Luiz, lateral esquerdo mesmo, ali eu entenderia. Ele botava Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, ou até o Marinho aqui, os caras se entenderem melhor. É a única forma hoje que eu vejo do Lázaro não estar no time. A transição defensiva precisa melhorar muito. O Flamengo ainda é um time muito vulnerável quando sofre contra-ataque. Deu sorte ontem que o Fluminense não teve mais tanto poder de fogo no contra-ataque por ser um time muito lento, uma escalação muito lenta do time do Fluminense que entrou em campo. Mesma sorte que já tinha dado contra o Vasco também, que é um time muito fraco e lento. Então o Flamengo precisa melhorar muito essa transição defensiva. Quando pegar um time que sabe jogar bem de forma reativa, pode se complicar bastante. Um Palmeiras, por exemplo. O Flamengo com esse estilo de jogo aí contra o Palmeiras, no contra-ataque dele lá, pode passar mal. O jogo de sábado se tornou muito importante pelo que pode vir da temporada, pelo que pode se esperar na temporada, para mostrar um poder de decisão, uma fome que já vem faltando ao Flamengo há muito tempo, para blindar um pouco o trabalho. O título daria uma tranquilidade pro Paulo Souza botar suas ideias, porque se perder tá em ebulição já. O Ninho do Urubu fica em ebulição, o trabalho dele, torcida vai estar enchendo.
vai complicar muito a passagem dele aqui, vai complicar muito o time pro restante da temporada, porque ele não sabe se demite, se mantém, é clima ruim, se demite, vai trazer quem, complica, não sabe se Jorge Jesus vai estar livre ou não, então é importantíssimo para manutenção e para pensar no melhor do time pro resto da temporada, que o Flamengo seja campeão, que vire o jogo contra o Fluminense, porque chegou no ponto que mesmo se fizer 2-0, 3-1 e perder nos pênaltis, já não vai valer. O Flamengo tem que ganhar esse título de qualquer jeito, tem que conquistar o seu primeiro tetra e vamos pra cima, porque dá. Com certeza dá. Então, saudações rubro-negras aí pra vocês, peço que continue se inscrevendo, curta o vídeo, indique aí pros amigos. Hoje não tem muito sorrisinho, hoje tá todo mundo puto, de verdade. Mas espero que sábado ou domingo que eu vá gravar, eu volte aqui muito mais feliz, que a gente consiga reverter esse resultado. E vamos que vamos, rumo ao tetra, pra cima dele, Mengão, tamo junto.